O reino de Deus é a nossa maior riqueza. Com a liturgia da palavra do 17º domingo do tempo comum, ano A, refletiremos sobre a realidade do reino de Deus, à luz das parábolas da pérola, do tesouro escondido e da rede lançada ao mar. É preciso que o reino seja para nós o valor supremo e que, a exemplo de Salomão, peçamos a sabedoria para fazer as devidas escolhas, sem nos prendermos aos valores efêmeros, passageiros, mas atentos aos valores eternos. A súplica de Salomão na primeira leitura questiona nossas súplicas. Ele pediu um coração sábio para governar com justiça. Enquanto a oração foi perfeita, leva-nos a refletir sobre o que pedimos, o que recebemos de Deus e o que fazemos com o que recebemos. A Salomão, Deus acrescentou riqueza, glória, longa vida. Deus nunca deixará faltar nada, mas bem sabemos que Salomão foi seduzido pelos valores passageiros, e é para nós, em todos os tempos, um sinal de advertência para que não incorramos no mesmo erro. Vivemos numa constante decisão entre o ilusório ou real, passageiro ou eterno. Sendo assim, podemos nos questionar sobre o que de fato fundamenta a nossa felicidade. Na passagem da segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo nos fala sobre o projeto de salvação que Deus tem para nos oferecer na acolhida do Espírito Santo, lembrando que tudo ele faz para aqueles que ama. Portanto, é preciso viver na fidelidade à graça divina, tendo a plena convicção de que o Espírito intercede por nós junto do Pai e nos concede a graça para realizar seu projeto de salvação. Não estamos à deriva na história. Deus nos conhece, predestina, chama, justifica, glorifica, de modo que a salvação se destina a todos. Num contexto de indiferença e até mesmo de negação da existência de Deus, a carta do apóstolo Paulo nos leva a refletir sobre um Deus que nos ama e incansavelmente vem ao nosso encontro. Como discípulos missionários, cabe-nos concretizar este projeto de salvação, e assim o faremos se de fato nos identificarmos com Jesus, fazendo dele nosso mais belo e precioso tesouro. Na passagem do Evangelho de São Mateus, ouvimos as parábolas exclusivas de Mateus, que tinha diante de si uma comunidade imersa na monotonia, na falta de empenho, numa vivência morna da fé, logo pouco exigente e comprometida. Como perseverar diante das perseguições e hostilidades, dificuldades que vão se apresentando na caminhada da comunidade? Aqui está a beleza das parábolas. Revigoram o ânimo, reavivam o entusiasmo, ajudam no discernimento e fortalecem no seguimento. A comunidade deve ver no reino a grande pérola ou tesouro, pelo qual todo sacrifício deve ser feito e toda renúncia não será em vão. É preciso rever a escala de valores que pautam a nossa vida, o que nos seduz, o que consome as nossas forças, o nosso tempo, bem como refletir sobre a alegria que devemos ter por sermos instrumentos colaboradores
na realização do reino de Deus. Quanto à parábola da rede e dos peixes, leva a comunidade a refletir mais uma vez sobre a necessidade da paciência para ver o reino de Deus acontecer. Lembremos a outra parábola do joio e do trigo. Deus não tem pressa de condenar e destruir. Ele não quer a morte do pecador. Por isso dá ao homem o tempo necessário e suficiente para amadurecer as suas opções e fazer as suas escolhas. Mais uma vez, refletimos sobre a misericórdia de Deus, que se manifesta na tolerância, na paciência, sempre desejoso de que em nós aconteça a conversão e o amadurecimento. Na conclusão do Evangelho, os discípulos são chamados a compreender, acolher o novo ensinamento proposto, num renovado compromisso e empenho. Concluindo a mensagem central deste domingo, o reino de Deus é o nosso maior tesouro. Participemos de sua realização como herdeiros da graça em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, no amor do Pai. Renúncias, relativizações, discernimentos são para nós pedidos, para que não nos percamos no que é efêmero, passageiro, ilusório, mas busquemos o que é eterno, a busca da sabedoria para acolher e compreender e se comprometer com o reino de Deus. Devemos renunciar de modo absoluto ao pecado, como assim prometemos no dia de nosso batismo, para melhor servir ao reino, renunciando àquilo que não é mal em si, riquezas, prestígios, poder. Temos um valor maior. Sermos instrumentos do reino vale muito mais do que tudo isto. O melhor, Deus já nos deu o Espírito Santo e os 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Empenhemo-nos alegremente na construção do reino, certos de que o Espírito Santo nos assiste. A sabedoria nos é comunicada incessantemente. Saibamos fazer as renúncias necessárias pelo mais belo tesouro de nossa vida, Jesus Cristo. O reino de Deus é a nossa maior riqueza.